Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que devem ou podem ter alguma movimentação diferenciada nos próximos dias. Lembro que eu trago informações do setor de análise da Capitalizo e também de mercado. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito aí se inscrever no canal e também para vocês acompanharem o vídeo até o final, que eu vou comentar sobre esse cupom de desconto aqui das nossas assinaturas. Já vindo aqui direto, né, pessoal, para economia e política, nós tivemos bons números em relação à questão do mercado de trabalho americano. Tivemos uma redução substancial aí nos números de auxílio-desemprego, né? A economia americana continua bastante pujante, porém, né, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, os indicadores de inflação vieram muito forte. O IPCA foi de 1,62% em março, esperado era em torno de 1,3%, e essa foi a maior alta para o mês de março desde 1994, maior alta em 28 anos, né? Foi muito impactada pela alta dos combustíveis, e a verdade é que degringolou de novo essa questão da inflação, né, pessoal? A gente tem a expectativa, claro, com essa baixa recente do dólar, as coisas possam parar de subir tão forte assim, mas a verdade é que esse ano já está perdido e possivelmente o ano de 2023 possa ser bastante afetado, né? Nas nossas carteiras aí de longo prazo, a gente não tem uma preocupação tão grande por já estar bem posicionados, mais protegidos contra essa questão da inflação, mas a gente sabe que isso impacta a economia de uma maneira geral de forma negativa, né? Principalmente porque alguns setores a gente vê alta de inflação, né, e não vê crescimento, né? Então é o pior cenário aí que a gente pode ver, e esse mesmo fenômeno acontece lá fora, né? Com isso, o IPCA acumula uma alta de 11,3% nos últimos 12 meses, né? E nós teremos essa semana indicadores aí de inflação dos Estados Unidos também. Na Europa, a inflação também subiu muito forte, já vinha, né? Agora com essa questão da guerra ainda mais, principalmente em alimentos, e nos Estados Unidos a inflação é maior aí, pelo menos nos últimos 40 anos. Então muito cuidado, né, pessoal? A gente vai fazer um vídeo essa semana falando sobre essa questão da inflação, mas muito cuidado, principalmente com empresas que não têm capacidade de repassar preços, empresas que não têm uma geração de caixa que seja interessante aí para manter as suas atividades, porque esse período inflacionário ele pode durar sim, né, mais do que o previsto. Em relação ao mercado, né, pessoal, nós tivemos o Ibovespa aí caindo 2,67%, no ano sobe em torno de 12%, o S&P em reais, né, caiu 0,41% na semana e no ano cai 21%, o dólar subiu 0,69%, no ano cai 17%, e fixo subiu 0,36%, no ano sobe 0,34%, o Bitcoin cai quase 9% aí nos últimos 7 dias e tem uma baixa acumulada de 24% em 2022. Trazendo direto aqui a análise dos principais índices, né? O Ibovespa no gráfico semanal está em tendência de alta, e é importante a gente enfatizar, né, pessoal? Ninguém está dizendo que o Ibovespa vai continuar subindo ou não. O gráfico ele não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas para mostrar a tendência primária. Então não tem como falar em baixa de alguma coisa que está subindo, tá? Então, a tendência primária hoje do Ibovespa ainda é altista. Claro que se essas questões de guerra e inflação impactarem de maneira negativa, o que vai fazer? O preço vai cair, talvez a tendência se reverta, né? Mas ainda é tendência altista. O dólar, né, pessoal, a gente vinha comentando aqui perto dos R$6 que o dólar tinha uma tendência forte de baixa nesse rompimento aqui. Trabalhou um pouquinho na casa dos 5,10, R$5, que era uma barreira forte psicológica de suporte, e bateu aqui embaixo, onde seria a projeção grafista aqui, né, na casa dos 4,50, 4,60. Né? Então, para quem operou, por exemplo, vendido no dólar, né, ou para quem está de olho em compra do dólar, essa faixa aqui dos 4,60, 4,50 é muito forte. Tá? Então, apesar da tendência primária do dólar ainda ser baixista, desde esse rompimento aqui na casa dos R$6, é possível sim que o dólar faça um movimento de repique, né, ou opere de maneira lateral aqui nas próximas semanas. Da mesma coisa o VVB aqui, que é o S&P em reais, né, que tem um suporte forte também. Quem sabe o dólar repicando as ações lá fora, e a gente tem a possibilidade de ver esses ativos subindo também, tá? Em relação às nossas estratégias aí de médio e de curto prazos, né, sem grandes movimentações, destaque só com a nossa estratégia de long short,
né? Voltou a performar bem aqui, a gente já está com 22% no ano, as outras estratégias também todas positivas. Lembrando que todas aqui têm resultados fantásticos, incluindo a nossa estratégia principal, o rastreador, que está com 2.062% contra 96% do Ibovespa. Lembrando que essa estratégia, desde 2017, ela nunca fechou negativo. Em algum momento vai acontecer, sim, mas ainda não aconteceu. Essa é uma estratégia de baixo giro, aí, com operações de 3 a 6 meses. Novamente, a nossa ação da semana aqui, Natura. Né? A Natura divulgou bons resultados, a gente não achou os resultados aqui fracos. O preço acabou caindo demais, aí, de 60 até 20 reais. A gente sabe que isso é questão de mercado. Né? Nós nos posicionamos para médio prazo ali na estratégia do rastreador, sofremos um pouquinho, ela conseguiu romper os 25, isso aqui também é gráfico semanal, os 21 muito forte, né? Desde 2018 a Natura não perde os 21, vamos ver se ela consolida um movimento altista aí nas próximas semanas, então continua sendo, foi na semana passada e essa semana também será a ação da semana. Já em relação aos principais destaques de alta e de baixa, tivemos a Fras-le, né, que finalizou o seu processo aí de emissão de ações, isso trouxe pressão nos preços aí de curto prazo, as ações caíram 20,5%, mas questão de mercado mesmo, uma boa companhia, né? E nós tivemos, né, pessoal, essa questão aí da inflação batendo forte em várias empresas, principalmente empresas de tecnologia e empresas de varejo. A gente não pode esquecer que a inflação é terrível, corrói o poder de compra e nós temos, como eu comentei anteriormente, várias empresas que têm essa dificuldade em repassar preços, né? Com isso nós tivemos Magazine Luiza, Via, Varejo, Melius aqui, Sequoia e várias outras empresas ligadas a esse segmento caindo muito forte, especialmente aí na sexta, o que acabou fazendo com que essas ações fechassem a semana em forte baixa. Já os destaques de alta, a Minerva anunciou bons números trimestrais, por exemplo, a parte de exportação aí subiu 32% em relação, do primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tivemos aqui a HP, né, pessoal, a Berkshire Hathaway do Warren Buffett comprou um quinhão grande da HP, subiu 9,5%. A Eletrobras, que ainda está bastante enrolado com essa questão da privatização da companhia, mas que concluiu a venda da CE Transmissão para a CPFL no valor de 1,1 bi, positivo aqui para a Eletrobras. E a Light, né, pessoal, a Light já tinha divulgado bons resultados no final de março. Nós comentamos que o mercado penalizou, talvez de maneira errônea, a Light, tanto quanto ela penalizou as varejistas, já que a Light também ela é um pouco mais forte nessa parte de transmissão, né? Então, apesar de não ser boa toda essa questão aí de inflação, enfim, esse ambiente inflacionário, ela não sofre tanto quanto as outras empresas e teve uma alta de 7,7%. Lembrando que eles fizeram também uma oferta aí de ações para liberar a negociação das ações para todos os investidores aí no varejo, né? Nós tivemos aquela confusão toda que a B3, né, suspendeu a negociação de algumas ações, incluindo a Light, e fizeram uma oferta pequena de ações justamente para ter essa liberação. Tá bastante aí positivo. Já em relação ao pagamento de proventos, né, pessoal, a Taurus ficando ex-proventos no próximo dia 20, né, Telefônica no dia 27, Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale no próximo dia 2. Lembrando que a gente tem uma expectativa que, inclusive, né, a Taurus pague mais dividendos ainda relativo aos resultados do ano passado, porque eles estão com bastante dinheiro, né, pessoal, até acima da necessidade de investimento, né, então possivelmente vai ter mais um gordo pagamento de dividendo ainda em 2022, tá? Trazendo aqui mais destaques, né, pessoal, a gente já vinha comentando da confusão aí em relação às pessoas que poderiam assumir no conselho de administração ou como presidentes da empresa. Tivemos o afastamento do Joaquim Silva e Luna, né, que não vai continuar no comando da empresa, né? Tivemos a indicação do Rodolfo Landim para o presidente do conselho, ele indicou o Adriano Pires e no fim os dois ali anunciaram que não vão participar desse processo, não vão dar continuidade nesse processo de indicação na Petrobras. E nós teremos aí, né, pessoal, nos próximos dias, nessa semana, né, uma assembleia para definir o novo conselho da Petrobras e também quem serão o novo presidente do conselho, tá? Foram os indicados aí pelo Ministério de Minas e Energia, o José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da empresa e o Márcio Andrade Weber para a presidência do conselho aqui da Petrobras. E como nós já comentamos algumas vezes, né, pessoal, para médio prazo, enfim, pode ter alguma operação na Petrobras, mas pensando no longo prazo, a gente entende que o movimento do petróleo é altista. Para os próximos anos, a gente prefere outras empresas, pensando no longo prazo,
ao invés da Petrobras. Nós tivemos aqui o CAD aprovando a compra da cimenteira Holcim pela CSN, tá? $1 bilhão foi o negócio, a gente esperava já por essa aprovação, e em breve tem a possibilidade da CSN também fazer o IPO da parte de cimento, tá? Ainda mais depois da compra aqui da Holcim, faz todo sentido fazer o IPO aí nesse momento, tá? Tivemos alguns destaques aqui do Elon Musk, né, pessoal? Primeiro, em relação à Tesla, né, que bateu recorde na entrega de veículos no primeiro trimestre desse ano, com uma alta de 68% em relação ao mesmo período de 2021. E além disso, o Musk, né, comprou uma fatia gorda lá das ações do Twitter e tem agora mais de 9% das ações do Twitter. A gente não gosta tanto do Twitter como empresa de tecnologia, é uma empresa que tem bastante dificuldade para gerar dinheiro, como outras empresas, como o Google, Meta, enfim, mas a gente acompanha aí toda essa movimentação do Elon Musk, né, tanto da Tesla quanto no Twitter. Nós tivemos o ISA aqui, né, pessoal, com a informação de que eles estão aí com 3 aquisições engatilhadas, 2 delas possibilidade de grandes aquisições. Lembrando que a WIS quer ser, né, quer estar entre as 10 maiores empresas do segmento dela, do mundo, aí nos próximos anos. Então tem a possibilidade nas próximas semanas a WIS divulgar boas notícias, né? A gente colocou a WIS hoje já como uma das ações mais baratas aí da Bolsa nesse momento, né? Um momento espetacular para a empresa, ainda mais depois ela diminuir bastante essa dependência que ela tinha antigamente com a Caixa. Nós tivemos aqui a Multiplan, né, pessoal, anunciando vendas totais dos shoppings no mês de março de 2022, que cresceu 21% em relação a 2019. A 2021, 2020 temos bases de comparação mais fracas, então ela cresceu 21% em relação ao pré-pandemia, o que é bastante positivo, né? Quando a gente pega o segmento de shoppings como um todo, nós tivemos um crescimento de 10%, né? E quando a gente pega as empresas específicas, o crescimento foi maior, que corrobora com aquilo que a gente já vinha falando, que é um segmento barato. E quando a gente pega empresas de shoppings bem posicionadas, essas empresas aí já voltaram a operar a níveis acima do pré-pandemia. Isso vale também para fundos imobiliários, né, pessoal? Nós temos recomendações aí de carteira de fundos imobiliários também. Tem alguns FIIs de shopping bastante atrativos nesse momento. Em relação a essa questão do petróleo, né, pessoal, nós tivemos a ExxonMobil anunciando sua produção de petróleo no primeiro trimestre de 2022, que vai ser a maior em pelo menos em 10 anos. Então, o que isso indica, né, pessoal? Justamente esse momento bom do petróleo, as empresas estão fazendo poucos investimentos, também em função dessas questões ESG, enfim, que a gente já comentou algumas vezes, mas no curto prazo não tem alternativa, o mundo todo precisa do petróleo, né? Então a gente não tem um incremento de investimentos pensando no longo prazo e essas empresas estão operando próximo à capacidade máxima de produção. Isso traz pressão sim nos preços do petróleo. Claro que a gente não está falando aqui se o petróleo vai subir essa semana que vem, porque não é o nosso intuito, isso aí não tem como saber. Mas a tendência positiva dos preços do petróleo continua. E o que significa, né, pessoal? Preços do petróleo continuam elevados, as empresas próximas à capacidade de produção, sem fazer grandes investimentos, elas vão lavar a égua de ganhar dinheiro, né? Vai ter muito pagamento de dividendos, muita recompra de ações, e justamente por isso que a gente entende que a Petrobras, nesse momento, não é tão interessante. Nós tivemos aqui a Vale, né, pessoal, que vai vender para a JIF, que é a controladora da JBS, alguns ativos, incluindo operações de manganês e logística, 1,2 bi de dólar nesse negócio. A gente prefere outras empresas ou outros segmentos de mineração do que empresas ligadas aí ao minério de ferro, apesar que no médio prazo, nos próximos 3, 5 anos, não tem muita alternativa, né, pessoal? A China depende aí das empresas australianas, depende bastante da Vale. A Vale vai pagar bons dividendos nos próximos anos e a Vale fez nos últimos anos também um movimento importante de venda de ativos não estratégicos, como é o caso aqui desses ativos, mais dinheiro entrando na Vale positivo. E nós tivemos aqui a Moura do B, né, pessoal, informando a prévia do primeiro trimestre desse ano. O VGV, né, subiu 293% em relação ao mesmo período do ano passado e foi positivo, né? Se a gente olhar aqui as principais empresas que divulgaram resultados do ano passado muito fracos, né, algumas
terríveis aí, como o caso da Tenda, que a gente já comentou algumas vezes, quem sabe traz algum alento aí para o setor de pelo menos ter algumas empresas aqui operando bem, né? A gente não pode jogar todo mundo no mesmo saco também. A gente sabe que o momento é terrível para o segmento de construção civil, a gente espera que piore mais um pouco ainda antes de melhorar, mas é importante quando a gente vê empresas aí, como foi o caso da Moura do B, divulgando bons resultados, né? A gente tem por longo prazo uma exposição baixa no setor, não vai aumentar nesse momento e prefere inclusive ter, ao invés de ações do setor de construção civil, empresas que são ligadas à construção civil, como a parte de acabamento, a parte de siderurgia e também a parte de vendas de materiais de construção. Tivemos aqui Braskem, né, pessoal, novidade em relação à questão de venda ou possibilidade de venda de ativos, né? Tivemos inclusive um fundo de investimento americano, aí, o Apollo Capital, que teria feito uma oferta para comprar parte da Braskem que está com a Novonor, né, que é a antiga Odebrecht. Lembrando que a Petrobras também tem interesse em fazer venda aí dos ativos da Braskem. Tá? A gente não enxerga que tem muito essa possibilidade de fracionamento da empresa. A Braskem até poderia, né, a Petrobras e a Novonor até poderiam captar mais dinheiro caso a Braskem fosse vendida de forma fracionada, né, já que entraria mais dinheiro para a Braskem. A gente não acredita nessa possibilidade e acredita mais, né, sim, que a Braskem, que essa participação seja toda ela vendida para outras empresas, tanto essa da Novonor quanto da Petrobras, né? Esse movimento a gente já aguarda aí pelo menos há 2, 3 anos. E claro, né, se a Braskem for fracionada, tem oportunidade aí de compra para outras empresas, como é o caso da Unipar, né, que poderia sim aproveitar e ficar com um pedaço aqui da Braskem, né? Vamos ver como isso desenrola aí nas próximas semanas. Lembrando, né, pessoal, que nós temos carteiras aqui de longo prazo, desde dividendos, tem carteira internacional, só não está aqui porque é um pouco mais nova, a gente colocou ela em 2020, né? E as outras carteiras também têm alguns ativos internacionais e todas as carteiras batendo com folga os principais índices. E hoje a carteira que lidera, né, que leva o meu nome, é a carteira Thiago Prux, mas que é montada aqui pelos nossos analistas, que é uma carteira global, tá? Então a gente está bastante tranquilo aí nesse momento, não fez nenhuma grande mudança. Acho que nos próximos trimestres a gente não deve fazer grandes mudanças aí na carteira, até porque são carteiras aqui de longo prazo e todas elas, né, como eu falei, mostrando resultados bem acima aí da média do mercado, né? Lembrando também, né, pessoal, para quem já tem a sua carteira de investimentos, a gente faz análise, né, passa os investimentos aqui para os nossos analistas e dessa forma consegue ajudar os clientes a estruturar o seu portfólio aí de investimentos. Claro, a gente faz questão que as pessoas, obviamente, aí sigam as nossas recomendações. Eu já comentei algumas vezes, né, pessoal? Se a gente pegar todas as nossas carteiras e estratégias, hoje a Capitalizo, em termos de rentabilidade, está bem acima de outras casas de análise e também das principais gestoras do mercado. Nós tivemos o Bradesco anunciando, né, essa questão do aumento de capital, que já tinha, na verdade, sido comentada aí já há algumas semanas, e com isso eles vão fazer uma bonificação de 10% em ações. O que isso significa na prática, pessoal? Na prática é parecido com um desdobramento, né? Então, para quem tem 10 ações, vai receber mais uma ação, vai ficar com 11 ações, né? E quando eles fazem esse movimento sem diminuir o pagamento de dividendos, isso significa que a gente recebe mais dividendos, tá? Então, o Bradesco já fez alguns dessas bonificações, Itaú também, e é aquilo que a gente espera para os próximos anos aí para os grandes bancos, né? Aumentar recompra de ações e aumentar pagamento de dividendos. Nós tivemos a Camil, né, pessoal, desistindo da compra da empresa aí de pet food no Chile, que ela tinha anunciado em 2020. O valor era em torno de 48 milhões de dólares. A Camil não se manifestou muito a respeito, não falou os principais motivos, mas é normal também isso, né, pessoal? Não vai ser relevante alguma perda aqui que a Camil tenha em relação a essa operação. E como a Camil fez várias aquisições, eventualmente alguma delas não vai vingar, né? Então a gente enxerga com bons olhos aquelas empresas que estão comprando várias outras empresas, como é o caso da Camil, que ao invés de insistir num negócio que talvez não faça sentido, se livre daquele negócio, né? Porque tem muita empresa que já fez 20, 30 aquisições, né, e não desistiu de nenhuma. É impossível que 30 aquisições aí nenhuma tenha dado errado, né? Então a gente entende que, apesar de não ser um movimento bom, mesmo que não tenha
um impacto bastante grande, é um sinal importante que a empresa dá, afinal de contas é o dinheiro aí dos acionistas. Em algum momento qualquer empresa vai errar, né, pessoal? Isso aí faz parte, né? E tivemos aqui a Eneva também, né, pessoal? A Fitch, desculpa, elevou o rating, né, para AA+, né, o AAA com perspectiva estável, e a gente acha bem interessante aqui, né, pessoal, comentar um pouco sobre a Eneva. A gente acompanha de perto esse segmento de gás, tanto da parte de exploração quanto da parte de transporte de gás, né, várias empresas aqui no Brasil e principalmente no exterior, e esse aqui é um dos maiores casos de reestruturação do mercado, né? Para quem é um pouco mais antigo do mercado vai lembrar que a Eneva pegou os ativos da MPX, que era do Eike Batista, a empresa praticamente quebrada, e nós tínhamos uma expectativa de que a Eneva fosse inclusive demorar mais tempo aí para pagar dividendos, mas levando em conta os últimos resultados da empresa e toda essa reestruturação que foi feita, é possível, né, que a Eneva o ano que vem, quem sabe, aí já comece a pagar dividendos. Tem uma chance esse ano ainda, mas talvez o ano que vem, né? E para quem não acompanha, pessoal, vale a pena ficar de perto, acompanhar de perto o segmento de gás, né? A gente tem algumas posições aqui, acha bastante interessante, principalmente para pagamento de dividendos, né? São empresas que têm altas margens, têm contratos de longo prazo, por exemplo, na parte de transporte, né? Para quem nunca viu, dá uma olhadinha no balanço da NTS, por exemplo, que é a nova transportadora do Sudeste, que a Itaúsa comprou da Petrobras, é empresa que tem 50%, 60% de margem, né? Isso aí é uma forte geradora de caixa, uma ótima pagadora de dividendos. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando, para quem quiser aproveitar as nossas assinaturas com desconto, o cupom Capitalizo10, informações aqui na descrição, 20% à vista no boleto ou 10% em até 12 vezes. Comparem, tá, pessoal? Principalmente em relação a essa questão de resultados, vocês vão ver que o histórico das estratégias e carteiras da Capitalizo estão bem acima, né? Tanto que a Capitalizo é uma das poucas empresas, se não a única, né, que divulga ali na parte de produtos mesmo os resultados históricos das nossas estratégias e informações dos produtos aqui na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, quem preferir. Manda um áudio, né, no Telegram, manda um áudio no WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!